sending out the Christ in the manger, they sent out little books of Stalin, putting Stalin's picture on it. Você já notou, precisamente nesta época de Natal, todos os países comunistas estão, em vez de enviarem Cristo na manjedoura, eles enviam pequenos livros de Stalin. Nós vamos fazer a leitura de Apocalipse 3, verso 12. Apocalipse 3, verso 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Sabemos que o ser mortal, o homem nada pode fazer. Até mesmo quando o Senhor esteve na terra, se limitou a um corpo e fez coisas que estavam limitadas a este corpo. Mesmo que o sobrenatural apareceu, andou sobre as águas, multiplicou pães, ressuscitou mortos, mas o Senhor estava condicionado a um homem. Estamos pedindo ao Senhor nesta hora nos ajudar a ter uma melhor fé, uma fé perfeita na palavra que já foi revelada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu quero apenas dar mais uma pincelada ao falar do novo nome. Eu quero dizer que ele não contradiz, o novo nome não contradiz. Deus fez lembrado para nós a promessa do novo nome, que ele já havia falado, creio que na segunda era da igreja, terceira era da igreja, Pérgamo. Logo na sexta era, ele vem alertando outra vez. Antes de começar a sétima era, ele veio alertando sobre o novo nome. Isto porque tem que ocorrer dentro do espaço de tempo, aqui na terra, das 7 eras da igreja. Começou lá nos dias de Cristo, Paulo e assim por diante, até chegar nos dias de William Branham. Mas nos dias de Wesley, a mensagem, que era a Filadélfia, a era de Filadélfia, estava dando uma alerta, tanto na vinda como no nome. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
Na sexta era ele já estava dizendo: olha, eu vou vir depressa, sem demora. Porque a sexta era, ele vinha na sétima. A sétima era é que ele tinha que vir. Então ele já estava avisando: eis que venho sem demora. A coisa não pode demorar muito. Vocês veem que quando ele diz isso, nesta era, já está passado uns 200 anos. Ele diz: venho sem demora. E ele já veio. Este é o problema. O vem sem demora não é arrebatamento. Ele vinha manifestar. Porque ele não podia manifestar através do sexto mensageiro, porque o 6 é o número do homem. E é o 7 que é o número de Deus. Ele tinha que manifestar no número 7. Então ele tinha que vir se manifestar na sétima era, que foi a era do irmão Branham. O irmão Branham começou o seu ministério em Laodiceia, na sétima era, passou ao Filho do Homem, que é exatamente ali no Espírito Santo. Se vocês notarem na estatura, já dá para ver o ministério do Filho do Homem, e a pedra de coroa, que é a vinda, os trovões, o 7. Vigie bem o 7, este é a vinda. Então, tudo já foi esquematizado por Deus na própria Bíblia de antemão. É nós que somos atrasados. Os homens sempre chegam atrasados. A mensagem que Pedro estava anunciando, se vocês notarem, assim, é um paralelo com a mensagem que nós estamos anunciando. Pedro estava anunciando: ele vive. Mas vive. Ele morreu. Ele vive. Ele é o mesmo. Vocês têm que ser batizados em nome de Jesus Cristo, porque ele é o único que vive. Então é um paralelo. Foi depois da morte, vem uma mensagem para dizer: ele vive. Depois da morte do profeta, é que a mensagem à esposa é como a igreja primitiva, anunciando aquele evangelho primitivo que recebeu de Cristo. Aqueles discípulos poderiam muito bem ser representados nos homens que andaram com o irmão Branham, também aqui nesse dia final. Agora, sabemos que o irmão Branham partiu, a tumba dele está entre nós sabemos disso. Agora, a mensagem que estava dentro daquele corpo, um corpo que comportou a mensagem, Deus. Assim como um corpo, Jesus comportou Deus. E vocês veem um corpo Branham, comportou Deus. Agora lembra de você, um corpo eu, um corpo você, comportar Deus. Dá para entender isso? É Deus vindo num corpo. Porque se somos sua igreja, somos seu corpo. E Deus é o cabeça. Por que meus braços movem? Move por causa da minha cabeça. É a minha cabeça que diz para a minha mão mover. Está tudo aqui. Por que a igreja move? Por causa da cabeça. Mas a igreja não tinha cabeça. Ela falava no cabeça, mas o cabeça não tinha vindo ainda para poder dar as diretrizes, para dizer isso é isso. A igreja era o corpo, e ela ficava sendo guiada por Deus no céu. A Bíblia diz: o céu é meu trono, a terra é estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Ou qual será o lugar do meu repouso, do meu descanso? Então o céu é o lugar de Deus, a terra é o estrado dos pés onde a esposa caminha. Mas aqui estávamos caminhando na espera do cabeça. Eis que venho sem demora. Ele já tinha alertado na sexta era: eu não vou demorar, eu vou vir logo. Na sexta era. E quando ele fala isso nos últimos versículos, porque ele estava anunciando que a próxima era já ia começar, e ele vinha nessa próxima era: eu venho sem demora. Por que ele não diz eu venho sem demora lá atrás? Ele diz aqui: venho sem demora, porque era da sexta para a sétima era. E foi o que aconteceu. Ele veio e o povo não ficou sabendo.
Agora a questão é que o povo fica esperando só arrebatamento. A vinda prometida, que ele diz, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que você tem recebido, para que ninguém te engane. Aquilo ali já era uma advertência, uma era anterior, que ele já estaria chegando, e quando ele viesse, ele viria a um vencedor, sabendo que na sexta era já havia esse versículo, a quem vencer, eu farei. Ó, lembrando de lá, lembrando do que tinha acontecido durante toda a era, você vai ver ele dizendo aqui, cada era teve o seu vencedor. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Olha, irmão, se pudesse vencer nos dias de Wesley e ser uma coluna no templo de Branham, no templo de meu Deus. O templo do meu Deus era Branham. Vocês estão entendendo? Olha, ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. A pessoa pensa que Deus vai fazer de nós uma coluna. Você pensa que Deus vai fazer de nós essas colunas aí de cimento? E o templo de Deus, o que é que você chama o templo de Deus? Quando o próprio Paulo falou que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é templo de Deus. Então, quando fala em templo, a pessoa pensa na igreja. Quando fala em coluna, eles pensam em cimento, pedra e ferro, areia. Não. Quando se fala em templo, se pensa em corpo. A quem vencer, na era de Wesley, eu vou fazer dele uma coluna no templo, se pudesse revelar. Eu vou fazer dele uma coluna no templo de Branham, que é no templo do meu Deus. Entende? Deus estaria em carne e teria que ter as colunas nesse templo. E pessoas que serviriam como fundamento, que suas mensagens fossem mensagens de Deus, assim como o templo é de Deus. O templo, o corpo de Branham era o templo de Deus. Amém, amém. E dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Já está alertando, vencedor da sexta era. Olha, eu vou te dar uma promessa tamanha, porque é aí na frente que tem o templo do meu Deus, e eu preciso de coluna para esse templo do meu Deus. Como é difícil você encontrar as pessoas que possam formar coluna. Como é difícil você encontrar pessoas que formam coluna na família, coluna no lar, onde sustenta o lar. Você encontrar colunas em dizer assim, essa mulher é a coluna deste lar, é feita uma coluna nesta casa. Estes filhos, que poderiam representar paredes também, eles podem se representar colunas, para firmar mais aquele lar. Onde se encontrar coluna na igreja, pegar pastor, pegar obreiros, diáconos, pessoas que podem ser usadas como coluna na igreja, no templo do meu Deus. Amém. Bom, eu nem pensei em falar nisso, mas as coisas vão chegando, nós temos que falar. E sobre ele, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Tudo isso daqui, se você notar, olha, tem uma ligação com Apocalipse 19, de descer do céu, já com novo nome, descer do meu Deus, do céu. Mas aqui nós já fomos uma coluna no templo do meu Deus. Ore a Deus, Senhor, me faça uma coluna nesta mensagem, uma coluna nesta terceira puxada, que foi onde manifestou o ministério do meu Deus. O meu Deus que estava escondido foi revelado. O meu Deus que estava no céu veio para a terra.
Agora, quando ele chega na terra, ele precisa de um templo. É o templo do meu Deus. Você vê onde Deus tem operado, onde Deus tem falado. Podemos usar. Tem algumas coisas que eu li, eu achei gostoso demais, de uma hora para outra, assim, como tem tanta coisa boa. Você só vê coisa boa. Shalom 176. Ele estava falando com respeito a criar. Você sabe quem cria é Deus. O homem não pode criar. Brana não podia criar. Quem criava era Deus em Brana. Brana era o templo do meu Deus. Então ali, se fosse criar alguma coisa, o meu Deus tinha que usar a boca daquele templo, daquele altar, daquele trono, onde ele estava. Mas no mato não havia nada. Ele falou com respeito a Jesus, que no parágrafo 175, ele tomou o pão, que uma vez era trigo, e era a semente, e se tornou um pão. Ele partiu este pão, e a criação simplesmente multiplicou. Mas no mato não havia nada lá para fazer o esquilo que haja. E lá estava, sem nada para partir. O que é isto? O mesmo Jesus Cristo. Agora, o mesmo Jesus Cristo, em quem? Você vai notando isso aqui. Veio, coisas maiores do que estas fará, pois eu vou para meu Pai, não tomando algo que tem sido criado, partindo algo disto e multiplicando a criação, mas absolutamente criar. O grande testemunho foi esse, e se as pessoas notarem, Deus, quando veio como filho do homem, no amanhecer, ele não criou, ele pegou a criação e multiplicou, ele pegou o trigo e multiplicou, ele pegou aquele pão e multiplicou, ele pegou o peixe, já está tudo criado e multiplicou, ele não criou. Mas agora, quando Deus veio no Oriente, no Ocidente melhor, quando ele veio no Ocidente, no tempo de William Branham, ele não tinha onde pegar, ele criou. Ele tinha que criar um esquilo, ele não tinha onde pegar, não tinha esquilo. Era um lugar que não tinha esquilo. A moita onde foi criado o esquilo não entra. Esquilo não fica entre espinhos. E o que estava acontecendo? Era um homem? Era Deus. É só para você ver, Deus em seu templo, o templo de Deus chamava Brana, o corpo de Deus chamava Brana, o corpo de Deus lá atrás, há 2000 anos atrás, chamou Jesus, é meu Salvador, e aquele templo verteu sangue para me salvar. Foi por isso que não podia vir por um ato sexual, e ele veio por obra do Espírito Santo, porque por ato sexual ele não podia me salvar. Eu vim por ato sexual, então ele teria que vir numa via superior a ato sexual para que pudesse me redimir. Então ele veio acima do meu pecado, acima daquilo que eu pratiquei, acima daquilo que eu vim. Ele veio por obra do Espírito Santo, fora do sexo. Gerou esse corpo, Deus gerou esse corpo para Ele mesmo habitar. Tu és meu filho, em quem me comprazo. Amém? Aleluia. Mostrando que Ele é o mesmo Jeová que se pôs lá de pé e disse. Mostrando, Ele diz que haja, e lá houve. Ele é o mesmo Jeová. Sua palavra foi feita manifesta quando ele foi feito carne na terra. Ele tomou sua criação original, partiu e a multiplicou nos dias de Jesus Cristo. Mas agora, nos últimos dias, nos dias de Brana, quando ele veio no nosso meio outra vez. Vocês estão entendendo? É fácil falar, ele veio lá atrás, no meio do povo, era Jesus. Mas agora, ele está mostrando isso. Mas agora, nos últimos dias, quando ele, quem? Jesus Cristo, veio no nosso meio outra vez. Quando Jesus Cristo veio no nosso meio outra vez, como que ele chamava? Brana.
Por isso não se batiza em nome de Brana. É o nome de Jesus Cristo que perdoa seus pecados, que te redime, que verteu sangue. Você simplesmente tem que ver agora um novo nome, onde Deus está manifestado e Ele não contradiz, Ele não tem nada contra a Bíblia. A Bíblia favorece e Ele também manifesta aquilo que a Bíblia diz. Aquele que crê em mim, não diz assim, vai vir um homem com um novo nome, e é o meu novo nome. Deus não pode falar essas coisas, Deus não pode revelar o segredo antes do dia. Ele simplesmente diz que viria o Filho do Homem nos dias idênticos aos dias de Noé, aos dias de Ló. Nesse dia, então, é que você teria que saber se lá atrás, nos dias de Jesus, ele foi chamado de Filho do Homem e ele chamava Jesus. Então, nos dias aqui de William Brana, que era os dias do Filho do Homem, mas o Filho do Homem que chamava Brana, era o próprio Filho do Homem, Jesus Cristo, em uma carne. O que manda é a carne que está mostrando esse Jesus Cristo por dentro. Se você vê o efeito de fora, saiba, porque tem algo lá dentro. Se você não vê nada de fora, é porque não tem nada dentro. Mas se tem algo por lá de fora, se você vê uma mensagem cortando todos os países, tem que ter algo dentro dessa mensagem. Senão ela não faria isto. Não é qualquer mensagem que corta o povo. Não é qualquer mensagem que penetra. São mensagens superficiais. Elas mexem com o povo, com o pecado, superficialmente, mas por dentro está cheio de toda podridão. Mas quando Deus vem, Ele começa a limpar a casa de dentro para fora. Deus não está mexendo na pele, Deus está mexendo no âmago da alma. Lá dentro, Ele está fazendo uma limpeza de dentro para fora. Deus não quer ver nós crentes como casca. O crente casca, mulher cabelo comprido, vestido comprido, e não tem vida da palavra, não adianta nada. É crente casca. Deus quer ver um crente que ele começa de dentro para fora, um crente cerne, que tem um miolo que é vida. E lá naquela vida é onde Deus trabalha. Deus não vem nesse lado de fora, o de fora conserta, porque Deus está dentro. Amém, amém. Mas eu gosto disso daqui. Mas agora, nos últimos dias, quando Ele veio no nosso meio, aí começa a procurar. Aonde foi nesses últimos dias, Brana, que Jesus Cristo veio no nosso meio? Cadê Ele? Se nesses últimos dias Ele veio no nosso meio outra vez, Ele não podia dizer, eu sou o corpo, o templo no qual carrego esse Deus que está andando no vosso meio. Ele não podia, é o mistério do último dia, é o 7, vigie bem o 7, é a vinda do Senhor. Não é num oitavo, num suposto anjo oitavo que aparece aí para dizer, olha, eu vou pregar os 7 trovões, eu vou pregar os 7 selos, eu vou pregar um novo nome. Não vai adiantar. O que você for pregar está atrasado, porque Brana já pregou tudo isso daí. Não se tem que pregar mais. 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Laodiceia 38. Vou repetir para mim terminar essa parte aqui. Mas agora, nos últimos dias, estou lendo Shalom 176. Shalom, paz. Shalom, meu irmão, que não tem a luz. Shalom, paz com esta luz. Eu estou te trazendo uma luz. Jesus Cristo já veio no nosso meio. Foi Brana que falou, e é no nosso meio, foi lá nos Estados Unidos. Jesus Cristo veio, mas agora nos últimos dias, quando Ele veio no nosso meio outra vez, a mesma luz moveu, disse que haja. Agora Ele veio e disse que haja. Lá atrás Ele não podia dizer que haja. Ele só perguntou, vocês têm alguma coisa aí? Um menino trouxe 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso, mestre, para tanta gente? Então traz aqui. Trazei mucá. Foi fácil. Trouxeram para ele, quem sabe algum por perto, eu quero só ver esse pedacinho de pão, meu Deus, com a fome que eu estou. E agora esse homem manda parar toda a multidão, a sentar na relva, 5 pães e 2 peixes, eu como sozinho, esse alimento daquele menino, o que vai valer isso daqui para nós? 5.000 homens, nós estamos famintos, há dias andando atrás dele,
e não tem comida. Tem hora que você anda atrás de Jesus, não tem comida, tem que dar uma parada. Faz dias que nós estamos andando atrás dele e não tem comida, e agora está todo mundo com fome, e acharam no meio de tudo aquilo um menino prevenido. Diz que um homem prevenido vale por 2. Então um menino bem prevenido valeu para 5 mil. 5 mil homens. Ele estava prevenido. 5 pães e 2 peixinhos. Era o lanche do menino. Aí Jesus pegou. Você pensou bem se fosse um menino embirrado? O mestre está pedindo o seu lanche. Não, mas os outros não têm. Não trouxe, problema deles. Eu tenho para mim. Eu tenho para mim. Não, o menino não era teimoso, não era embirrado. O mestre quer? Sim, dá lá para ele. Dá para ele, porque isso daqui é meu lanche. Mas o mestre também está sem comer, dá para ele. Não tem problema não. Dá o que você tem para Jesus. Dá o que você tem para o profeta. Vocês viram? Dá o que você tem. Não, é dar só para Jesus. Não, a viúva deu o que ela tinha para o profeta. Deus era um homem naquele dia. Deus era Elias. Dá o que você tem para ele. Ela deu para ele o bolinho e recebeu alimento 3 vezes por dia, até que a chuva desceu. Mas se ela não tivesse dado aquela colher de azeite, aquele pouquinho de farinha que ela tinha, se ela não tivesse dado, você diz que você tem uma luz, esteja na denominação, ou na primeira e segunda etapa, que é outra denominação, que já virou faz muitos anos, e você diz, eu tenho um pouquinho, me traz um pouquinho, dá para mim. Dá um pouquinho para mim, que eu vou te mostrar como isso daqui aumenta, como isso daqui dá alimento para muita gente. Me dá um pouquinho que você tem, traz aqui um pouquinho, traz. Você não é profeta, agora é tempo de profecia. A noiva, que é a esposa, comeu o livrinho, está profetizando outra vez. Pode falar quem quiser, estamos profetizando sim, outra vez, o mesmo que Brana profetizou. E os pregadores são muito durões. Eles não param para ouvir e não param para dizer ao povo, escuta isso daí, se é de Deus, decide vocês. Eu não quero levar vocês para o inferno, quero que vocês vá para o céu. Decida. Não, eles entram na frente, como os fariseus entravam na frente, dizem, não crê nesse homem não, ele tem Beelzebul. Eles têm Beelzebul, olha, não crê nesse homem não, ele diz que o cordeiro saiu do trono, não crê nele não, sai da reunião dele, não fica com ele não. Mas quem ficou lá com Jesus, ficou bem. E quem fica hoje nessa mensagem, na terceira puxada, ainda que sozinho, fica bem. Tem gente que é que nem gafanhoto, tem que viver em monte. Mas se você puder ficar sozinho na palavra, já não tem mais ninguém, se não tem mais ninguém, deixa eu ficar eu sozinho aqui, não vou lamentar não. Agora se tiver mais alguém, vou ajuntar com mais alguém. Ele diz, mas aqui nos últimos dias, quando ele veio no nosso meio outra vez, a mesma luz que moveu disse que haja luz, veio. Ele simplesmente chamou a criação à existência. Irmãos, a não entender que Deus estava ali e que o novo nome era por causa do ministério do Filho do Homem. O Filho do Homem tem um novo nome quando ele manifesta. Ele manifestou nos dias de Cristo, ele chamou Jesus. Agora ele manifestou nos últimos dias, ele chamou Brana. Ele tem um outro nome, é um novo nome, que seria revelado nos trovões, está tudo aí. Mas as pessoas não entendem os trovões. Elas não entendem os trovões. Elas não crêem. O irmão Branham está falando no 81 do primeiro selo, falando desta fé de rapto, que a noiva ia receber para ser raptada, porque está no primeiro selo ainda. Aí depois diz, temos visto a grande reunião da noiva nos últimos dias, primeiro selo 81. E temos visto a grande reunião da noiva nos últimos dias. Sem dúvida, há algo ali ainda, o que não podemos chegar, que eram os trovões. Que tinha que chegar, mas não podia chegar, estava no primeiro selo ainda, no primeiro trovão. Há algo ali. Porém, imagino que quando esses mistérios começarem a se manifestar, quando ele começar a pregar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto selo, detenhamos, Deus disse, detenhamos isto, eu revelarei isto naquele dia. João, não escreva,
Isto, não escreva isto, porque tropeçarão com isto. Irmãos, se o povo está tropeçando agora, no século 20, que eles começam a ouvir isso, eles tropeçam, foi por isso que Deus diz para João: não escreva. Está no começo ainda, João, deixa para o fim. João já ia escrever, se ele fosse escrever, ele ia escrever quem era aquele cavaleiro. Ele não ia dizer que era a igreja primitiva. Se João fosse escrever, ele ia escrever, Deus mandando escrever, era uma Bíblia, ele ia mostrar que aquele cavaleiro não era a igreja primitiva, no capítulo 6, verso 1 de Apocalipse. Ele ia mostrar: esse daqui não é a igreja primitiva, esse daqui é o anticristo. Mas não podia escrever. Não escreva, João, eu revelarei isso naquele dia. João, não escrevas isto, porque tropeçarão com isto. Deixa-o passar, mas eu revelarei naquele dia, quando tiverem necessidade de sabê-lo. Quando? Mas nos dias da voz do sétimo anjo é o único dia que teríamos necessidade de saber destes mistérios revelados. Já passou do tempo. Brana já veio, o sétimo anjo já veio, já foi embora. E se Deus não fez isto, então ele não cumpriu sua palavra. Agora, ele falou: não escreva não, porque eles vão tropeçar. Eles estão tropeçando hoje. Se você fala o novo nome, o irmão Brana pregou, HM, Jeová está aqui na minha carne. Então como que Jeová se chamava? Brana. Ele é Jeová Deus em minha carne nesta noite. 157, Abraão restaurado. Ele é Jeová Deus na minha carne. Por isso ele fala e cria esquilo. Lá atrás, ele podia dizer, lá atrás Deus falou e simplesmente multiplicou, mas aqui no último dia ele não multiplicou, ele criou, ele provou obras maiores do que foi feito no início no leste, obras maiores foram feitas no oeste. Amém. Glória a Deus. Então recorde, ele simplesmente chamou a criação à existência. Maiores do que estas os fará, pois eu vou para o meu Pai. Recordem, estamos nestes tempos. 176, Shalom. Coisa muito boa. Vamos um pouquinho aqui, que isso tudo ajuda bastante. Escute, Deus precisa de um corpo. Eu estava aqui, foi bom que o irmão Gilberto passou um parágrafo aqui. Eu estava lendo antes o Jeová Jireh, a primeira parte, 167. Mas poderia ler antes aqui. Você sabe que ninguém pode te curar, não há homem que pode te curar, só Deus é o curador. Então é só você crer, porque foi Deus que já te curou. Olha, Deus te curou no Calvário e veio e fez tudo de novo. Olha, Deus reprisou aquele filme lá atrás, das curas que fez lá atrás, das ressurreições que foram feitas no tempo de Cristo. Ele fez mais aqui ainda, ele reprisou aquilo e fez mais obras. Ele reprisou aquilo, deu alimento para o povo aqui no século 20 e mais obras ele fez ainda. Ele diz: haja esquilo, e houve esquilo. Por isso ele podia dizer: ele é Jeová Deus na minha carne. Ele podia falar só para a igreja: ele é Jeová na carne de vocês. Não, ele tinha que individualizar aquilo, para mostrar que Deus trabalha no indivíduo. E é o indivíduo do dia, era o sétimo anjo. Ele é Jeová Deus na minha carne nesta noite, diz William Branham. Amém. Agora isso aí é mensagem. O que nós precisamos é crer. Escuta aqui para você ver. Você apenas creia, você não pode curar. Eu não posso curar. Não há nenhum homem que possa curar. Deus é o curador. Mas se você puder ver que este a quem você serve e separou-se a si mesmo do mundo para servi-lo, este que você ama, este que estará ali no juízo, você no juízo com ele, para ser julgado, se sua presença puder vir aqui e mostrar que ele está aqui, se sua presença puder vir aqui e mostrar para vocês que ele está aqui. Escuta, agora seu corpo físico não podia fazer isso.
Agora, seu corpo físico não podia fazer isso. Ele vir aqui naquele corpo físico e mostrar para vocês que ele está aqui. Oi, mas daqui mostra tudo. O seu corpo físico, não espere Jesus naquele corpo físico. É Branham que está dizendo aqui, ó. Seu corpo físico não poderia fazer isso. Para mostrar para você que a sua presença está aqui. Ah, se ele pudesse mostrar para você que a sua presença está aqui, mostrar que ele está aqui. Agora, seu corpo físico não podia fazer isto. Quando isto vem, quando ele vem, quando sua presença vem, o tempo tem terminado. Como relâmpago que vem do Oriente e vai até o Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Mas seu espírito, se ele pudesse mostrar para você como ele vem, a sua presença, como era a presença de Deus, meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, sabe que dá para vocês ver como era a presença de Deus? Então eu queria que vocês pudessem entender isso e ver sua presença que está aqui, e se ele pudesse mostrar a presença dele aqui. Agora, seu corpo físico não pode fazer isso. Quer dizer, se o corpo físico de Jesus não pode fazer, ele estava dizendo, ele está aqui no outro corpo. Você não espera aquele Jesus Cristo naquele corpo físico, ele diz, ele não pode fazer isso aqui. Vocês têm que olhar, é nesse agora. Mas ele não podia falar, olha em mim. Era o mistério do dia. Aquele dia e hora ninguém sabe. Depois que passou, então ele diz, aquela foi a terceira etapa. Quer dizer, ali foi o dia da vinda, ali foi o dia que vocês estavam esperando e que eu também estava esperando a visão da tenda. Ali foi aquele dia. Foi aquele dia. Os ungidos 262, tradução da Voz de Deus, e 273, 274, tradução de Goiânia. Amém. Eu quero... Deixa eu deixar isso daqui de lado para mim ir encerrando por aqui. Eu sei que ainda tem um pouquinho, mas eu estou com uma página aqui da mensagem provando a sua palavra, aquela capa azul. Essa minha aqui vai estar sem capa? Tá. Capa azul, provando a sua palavra. É da Gravações da Voz de Deus, certo? Eles podem ter mudado a capa agora, mas você procura ver aí direitinho. Nessa daqui, o parágrafo 145 e 146, irmão, é reveladora a coisa, não contradiz. O novo nome é porque é um novo homem. O novo nome era assim, Deus manifestar como filho do homem, ele não podia, aquele homem não podia chamar Jesus Cristo. Quem chamava Jesus Cristo era o que estava dentro daquele homem. Você entendeu? Quem estava dentro daquele homem era Jesus Cristo, mas Jesus Cristo estava numa outra carne, ele não podia vir no corpo dele lá atrás, ele já tinha voltado ao Pai, tinha voltado à coluna de fogo, ele não podia vir naquele corpo, agora ele estava num novo nome, num novo corpo. Novo nome, um novo corpo. Para manifestar o quê? O ministério do Filho do Homem, fazer obras que Jesus não fez lá atrás. Jesus fez mais aqui em Brana do que quando foi lá atrás, há 2000 anos atrás. Jesus fez mais obras em William Brana. Agora o que ele precisava? De um corpo. Escuta aqui, não vou poder ler tudo porque é longo. 145, 146, provando sua palavra. Vou ler aqui a metade do parágrafo. O que ele veio fazer? Redimir essa parte da terra, Cristo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo habitar. O que ele veio fazer? Redimir esta parte da terra. Ele era o princípio da criação de Deus. Por quê? Deus não é criação. Somente em Cristo ele é criação. Porque Deus é eterno, é um espírito. Mas quando ele começou a querer ser visto, ele começou então a criar um corpo para ele, que no início era uma pequena luz branca, diz o profeta, e depois aquela luz é a teofania, e da teofania ele diz, ele converteu aquele Melquisedeque, que era a teofania de Jesus Cristo, ele converteu em Jesus Cristo, certo? Aquela teofania era o corpo anterior do Calvário, a teofania.
Então aqui está, ele era o princípio da criação de Deus, porque Deus não é criação, somente em Cristo ele é criação, porque Deus é eterno, é um espírito e não se cria um espírito. Ele era o princípio da criação de Deus e Deus redimiu esse corpo. Veja, quando ele desceu, este é meu filho amado, nele me comprazo. Olha, ele não se tornou meu filho, ele é meu filho. Tu és meu filho, hoje te gerei. Tu és meu filho. Ele não se tornou um filho, ele era o filho. Escuta aqui, que é muito bom você saber onde Deus se compraz, onde Deus quer morar. Deus quer morar no Filho, e Ele morou no Filho no amanhecer, morou no Filho no entardecer. O Filho no amanhecer chamou Jesus, o Filho no entardecer chamou Brana, o Filho no amanhecer teve um nome que veio por 7 eras da igreja. O Filho do entardecer recebeu um sinal eterno no seu nome. Eis que eu te dou um sinal eterno, parado na brecha, 138 a 155. Leia para você ver. Brana era o sinal eterno que Deus tinha dado para a irmã Brana. Quantos picos tem aquela montanha? Quantas letras tem o seu nome? BRAMHAM. É isso aqui que nós estávamos falando domingo. Deus declarando o seu nome de um novo modo. Agora Deus está declarando o seu nome, então, o meu nome de um novo modo, que agora eu vim em Brana, então é o nome de um novo modo. Ele está declarando. Isso não contradiz o que eu quero carregar isso na minha mente para te pregar, é exatamente, não contradiz, eu não vejo contradição. A Bíblia diz, ele já veio avisando, olha, eu vou mudar o seu nome porque eu vou te revelar o meu novo nome. Na 6ª era, ele estava avisando, cedo eu venho. Isso quer dizer, na próxima era, que é a 7ª e última era, eu vou revelar para você o templo do meu Deus e o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. Eu sei que são coisas que as pessoas dizem, é uma fábula, não tem nem cabimento. Mas você espera que ele mostre o nome da cidade do meu Deus. Onde que vai ser? A Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus. Olha para você ver, que desce do céu. E quando ele desce do céu, em Apocalipse 19, verso 11 em diante, quando ele já desce com um novo nome. Isto é, para reinar o milênio. Isso daí não é para agora. Para arrebatamento, nós recebemos e conhecemos o nome dele. Já conhecemos o nome dele. Aí você fica à procura, onde está a Nova Jerusalém? Onde é que Brana nasceu? Ele tem um novo nome. Olha onde ele nasceu. Ele simplesmente está mostrando para nós, irmãos, que isso daqui é no tempo gentil. É no tempo gentil. No tempo dos gentios, ele vem mostrar para nós o seu novo nome, a Jerusalém dos gentios. Você poderia encontrar a Jerusalém do gentil, Kentucky, Jeffersonville. Poderia encontrar ali. Onde Deus veio, o templo do meu Deus estava ali. O templo onde Deus habitou no entardecer chamou Brana, e Brana nasceu ali. Kentucky, Jeffersonville, Indiana. Isso quer dizer que vai ter que ter, irmãos, nós vamos chegar num dia, naquela Nova Jerusalém que ele vai mostrar para nós. Ele veio no entardecer e revelou, falou. Na 6ª era, eu vou mostrar para vocês o meu novo nome. Foi o último que ele diz aqui, que ele relatou. Meu novo nome, e também o meu novo nome. Mas antes, é o vencedor. Eu vou fazer um templo do meu Deus. Vou fazer dele uma coluna no templo do meu Deus. E dele nunca sairá. Você espera que o verdadeiro irmão e irmã, que foi feita uma coluna nesse templo de Deus, na mensagem do profeta, onde ali estava o ministério do profeta, é o templo do meu Deus. Nós já estudamos sobre isso. É o templo do meu Deus. Aqui ele veio dizer, escreverei o nome do meu Deus. Nesse dia, você queira ou não, não se contradiz, é um novo nome. Não somos chamados de cristão. Cristão vem até pentecostais.
mas de Pentecostais para cá, não somos chamados de cristãos. Nós somos o povo do fim do mundo, como viemos no último mensageiro. E o povo do último mensageiro não é chamado de cristão. Irmão Branham diz, nós temos o nome, viemos aí do nome, fomos chamados de cristão, mas haverá uma mudança. Ele diz, haverá uma mudança. E ele não podia falar que jeito é essa mudança. E a mudança estava aí porque veio um outro nome. Não nome de redenção, mas de revelação. De redenção é Jesus. É Cristo Jesus. É o nome de redenção, de cura divina, de salvação, de perdão dos pecados. Mas agora eu venho num outro nome, e esse nome eu revelo a palavra. No nome Jesus eu não pude criar, eu simplesmente multipliquei. Mas agora eu venho no meu novo nome Brana, e eu digo, haja esquilo, e houve esquilo. Amém? Aleluia. Oh, isso é tremendo. Aleluia. Deus desceu depois de passar por isto. Quer dizer, depois de vir e ser batizado, e logo a voz diz, olha, eu me comprazo habitar nele. 146, provando sua palavra. Escuta, então Deus, desceu depois de passar por isto, e agora, todo filho que se alimenta e nasce de nascimento sexual natural, da maneira que se vem, então quando chega ao ponto que se passa pelo batismo em água, então o batismo do Espírito Santo, então o Espírito Santo desce no batismo de fogo e declara esta criação como sua. Quer dizer, declara esta criação, você é a criação. Ele declara esta criação como sua, da mesma maneira que fez com ele, Jesus. O Espírito Santo e Deus são o mesmo Espírito. Está vendo? Desce e declara este corpo como seu para a ressurreição. E ele ressuscitou para a nossa justificação. Todo aquele que o Pai me deu virá, nenhum se perderá. Eu ressuscitarei no último dia, nenhum fio de cabelo perecerá. Esse foi o princípio da criação de Deus. Esse foi o princípio da criação de Deus, Jesus. O princípio da criação de Deus, esta é a continuação da criação de Deus. Quando ele veio lá atrás, ele mostrou o princípio da criação. E o irmão Branham pregou nas eras da igreja, dizendo, é o princípio da nova criação. Porque tudo quando se faz novo, tem um novo nome. Ele é o princípio desta nova criação. E ele vai casar conosco exatamente assim. O casamento é feito assim, numa nova criação, num novo nome. Se você não sabe que és uma nova criação de Deus, não conhece um novo nome, como pode estar casado? Você só está casado quando tem a revelação que você é a continuação da criação de Deus. Então a terra inteira tem que ter um batismo, e então o Espírito Santo desce e escuta. É cada coisa que só o profeta para pregar isso. E a gente tem que repetir porque tem que profetizar outra vez. Escuta, e então o Espírito Santo desce numa cidade para habitar na terra. E o tabernáculo de Deus está com os homens e habita com eles. Deus tem se abrigado aqui na terra. Vocês estão entendendo? Deus tem se abrigado aqui na terra. Este plano todo de redenção, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, da mesma forma que foi antes. Agora note, ele fez que esta virgem concebesse, e foi nisto que ela deu à luz um filho sem conhecer o homem. Amém. Mas o que me tocou foi exatamente 146. Deus desce, o Espírito Santo desce numa cidade para habitar na terra. Ele habitou na terra lá no tempo de Jesus, e ele habitou na terra aqui no tempo de Branham. Certo? Depois de tudo pronto, ele veio e habitou na terra. Ele habitou na terra no princípio da criação, Jesus, e ele habitou na terra na continuação da criação de Deus, Branham. A continuação da criação de Deus.
E se você não pode ver a continuação da criação de Deus, para ter um homem para pregar o que irmão Brana pregou, você não encontra teólogos que sabem disso. Teólogos no ministério do irmão Brana, se não dobraram o ministério do irmão Brana, a teologia deles é tão balofa, é mais fraca do que a sopa feita da sombra de um frango que morreu de fome. Isto é verdade. Notou você? Porque o novo nome não contradiz. O primeiro fez, o primeiro multiplicou, o segundo criou. No primeiro nome, Jesus Cristo, ele multiplicou. Ele pegou a criação e multiplicou a criação. Quando ele veio agora no oeste, ele não pegou a criação, ele criou. Ele não multiplicou, ele criou. Vocês estão me entendendo? Maiores obras do que estas você fará, você que crer em mim. E quem creu assim foi Brana. Agora eu tenho que profetizar outra vez. Você tem que profetizar outra vez o que Brana pregou. Então, o novo nome não contradiz. O que Jesus fez no Oriente, Jesus Cristo, com um novo nome chamado Brana, fez no Ocidente em proporções maiores. Amém? O novo nome não contradiz. Estou pregando para você o que Jesus falou em Apocalipse na sexta era, porque na sétima era ele viria. Eu venho sem demora. Ele falou na sexta, porque na sétima ele viria e ele veio. Mas ao que vencer, já na era de Laodiceia, ao que vencer, eu vou fazer dele uma coluna no templo do meu Deus. E depois, quando chega na sétima era, ele já muda as coisas. Ele dá para nós assim: ao que vencer, lhe concederei. Quer dizer, é graça. Lhe concederei. Você fez alguma coisa? Não, simplesmente venci. Então, agora eu vou te conceder que se assente comigo no meu trono. Você sabe o que é crer na terceira puxada? Estamos assentados com Jesus no seu trono. Terceira puxada é o trono onde Deus estava em Brana. O trono de Deus na terra. Já falamos sobre isso. É o trono de Deus na terra. Eles pensam que é uma cadeira. O trono de Deus na terra. Deus estava sentado em seu profeta, falando através da boca do seu profeta. Ele lá atrás, Jesus Cristo, apenas multiplicou, mas agora Jesus Cristo, com um vencedor, que assentou com ele no seu trono, não apenas multiplicou, mas criou. Ao que vencer, quem venceu foi William Brana. Quem assentou com ele em seu trono foi William Brana. Nós assentamos porque profetizamos outra vez o que Brana já profetizou. Se ele assentou pelas profecias, nós também assentamos por crer e anunciar as mesmas profecias. Amém? Vou terminar repetindo esse parágrafo, olhando para o invisível. Jefferson viu Indiana, 3/10/58. As coisas estavam tudo para acontecer, e o irmão Brana dando umas pinceladas assim para nós. Ele mostrou: por isso talvez eu vá continuar para a frente até que a tenda começa, ou que seja, ou que ele tem escolhido. O irmão Brana sabia, até que a tenda começa. Ele tinha vontade de ter essa tenda. Por que em 65, já quase perto da sua partida, ele vem e diz: olha, eu já disse para vocês que a visão da tenda está na terceira puxada, mas a terceira puxada eu fiquei esperando aí para realizar a terceira puxada, e agora Deus veio e falou para mim que já está lá atrás. Já foi, a puxada já foi. Brana teve que voltar e dizer para eles assim: a puxada, a terceira puxada foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. E era ali onde ele tinha que declarar o seu novo nome. Era exatamente nos trovões, que não foi escrito nos selos, porque não podia ser escrito, está no 7º selo. O 7º selo Jesus não falou em São Mateus capítulo 24. Ele deveria falar, mas ele não falou. Ele foi falando até o 6º selo. Quando foi para chegar no 7º, ele disse, falou em parábola, falou de Jerusalém. E logo vem aquele dia e hora, ninguém sabe.
Ele já estava entrando num outro patamar e as pessoas não perceberam. Ele não falou. João foi escrever quando deu o 7º selo, capítulo 8 de Apocalipse. Aí ele ouviu uma voz, só um silêncio no céu, não é para escrever nada. Quando abriu o 7º selo, silêncio. Silêncio no céu. Anjo não mexeu, diz o profeta, ninguém mexeu. Era silêncio no céu. Era a hora que Cristo tinha descido para a terra, estava no Monte Pôr do Sol e apareceu nesta coluna de nuvem. É ali que ele apareceu, nesta pirâmide de anjos, ele estava no meio deles. Só para me encerrar, para começar a declarar seu nome de um novo modo. Quer dizer, tinha que isso chegar a cumprimento. Tinha que chegar. E nós estamos aqui porque profetiza outra vez. Você come o livrinho e profetiza. Porque Brana profetizou, mas não podia falar totalmente a terceira puxada, porque o próprio Deus diz para ele, não diga a ninguém. Então, ele não disse a ninguém e só pregou. E pela graça de Deus, você creu, você encontrou e você creu. Você não creu porque eu falei, você creu porque você é semente daquilo ali. Porque se você não for semente de Apocalipse 10, 8 a 11, de crer, uma semente da esposa, que é a esposa de Cristo, então você não creria. Você crê porque faz parte de tudo isto. Não há contradição. O novo nome só faz mais coisa. O novo nome, ao invés de multiplicar, cria, haja, para provar para nós que Deus estava num homem chamado Brana. Deus estava numa carne e estava dizendo, haja esquilo. Houve esquilo, ele matou. Haja esquilo ali. Houve, ele matou. Eu quero uma agora que vem ali. Ele vem lá daqueles homens, lá do trabalho, e suba aqui nesta árvore, pare naquele galho. Quando ele parou de falar, ele olhou e o esquilinho veio a toda pressa, fazendo o caminho que ele tinha falado, criado pela palavra falada. Não tinha esquilo. Lá ele disse que não tinha, e o problema meu é que eu creio nisso. E não tinha, a palavra falada criou. Então, se não tem saúde no seu corpo, a palavra falada é a revelação dos trovões, meu filho. Eles pensam que a palavra falada é só isso aí. Oh, eu te dou saúde, eu te dou cura. Eu tenho feito isso lá na minha casa, para os meus filhos, quando vou orar. Eu tenho feito isso, eu tenho feito para alguns irmãos, mas é em cima. Eu te dou mesmo, o que eu tenho, isso eu te dou. O que eu tenho, isso eu te dou. Então, vai acontecendo. Eu tenho, mas não é isso só. Isso daí é apenas para te chamar a atenção para a grande mensagem que é o Cordeiro saiu do trono e revelou os selos. Entende? A palavra falada é isso. A palavra falada por William Marion Branham. O próprio título da mensagem é muito bom. É sempre escrito assim, a palavra falada por William Marion Branham. Porque Deus que ia falar a palavra através dele. Haja esquilo e ouve. Hoje nós profetizamos a mesma coisa e se precisamos de algo, vamos então usar o que nós temos. O que eu tenho, isso eu te dou. Pai Celestial, te damos graças, Senhor, pelas bênçãos naturais, físicas e espirituais. Estamos agradecidos por esta revelação. Nós sabemos que o novo nome, o H-A-M, não contradiz com Jesus Cristo. Não contradiz, é o mesmo, é Jesus Cristo no H-A-M, é Jesus Cristo em Brana. Obrigado, Senhor, pela mensagem desse dia final, pelo que o Senhor tem dado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.